Convido os irmãos para nós fazer mais uma vez a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Vamos ler o versículo 7. Versículo 11 e versículo 14. Amém? Nos diz: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E o versículo de número 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E pedimos que continue falando, Senhor, que a tua palavra possa ser como espada, que penetre, Senhor, meu Deus, entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e dá, Senhor, meu Deus, ao discernimento a cada um de nós, dando-nos e capacitando-nos. Pai, continue falando conosco, e eu lhe peço, ajude mais uma vez a transmitir a tua palavra. Amém? Meus irmãos, esse texto é um texto que muitas das vezes é utilizado para final de ano, onde se comemora o nascimento de Cristo, dentro de a primeira vez que ocorreu é o dia de Natal, foi-se no ano 333, Constantino, ele realizando, mas dentro destes versículos que nós lemos aqui no capítulo 2 até o versículo 20, você vai encontrar praticamente todos, céus, homens, animais, a natureza, todas elas louvando a Jesus no seu nascimento. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas queremos aqui trazer alguns pensamentos dentro deste fator que ocorreu sobre a face da terra, aonde por muitos anos, por que não dizer milhares de anos, que estava proposto esta promessa. Quando nós deparamos com Apocalipse 13:8, que João vai escrever dizendo que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto, preparado. Então nós observamos que este fato que ocorre na história está para se cumprir aí quase 2000 anos que ocorreu este fato. O nascimento de Jesus já completou 2000 anos, agora o seu sacrifício vai fazer quase 2000 anos que ele pagou o preço pela humanidade. Mas diante da circunstância que estava acontecendo naqueles dias, Israel, quando nós vamos lá para Hebreus, e Hebreus no seu capítulo 11, e que fala que todos estiveram aguardando, nessa perspectiva, todos estes homens que verdadeiramente entregaram seus corações desde lá de trás, todos eles tiveram o desejo de presenciar, de estar nesse dia, de viver esse período. Mas não foi assim possível eles desfrutar, eles desfrutar, aonde todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, quando nós deparamos com o nascimento de Jesus, algo que até os dias de hoje a medicina ela não consegue detectar, não consegue decifrar, porque milagre não tem explicação. Mas tudo isso, o porquê de tudo isto? Para quê de tudo isto? Sendo que Deus reata alianças, diversas alianças para se consertar com o homem. Nós observamos que Ele destrói o mundo antigo e salva uma família, traz salvação para aquela família. Logo aquela família é salva e que passa o dilúvio, ali fica aí 150 dias para que as águas se abaixassem e eles saem ali daquela embarcação e começam então a arar a terra, começam a multiplicar conforme o Senhor ordena, mas na frente nós vamos encontrar um povo unido, um povo reunido e unido, mas com propósitos distorcidos, que é conhecido como a Torre de Babel. Algo apostata que ocorre ao ponto do quê? Pela unidade daquele povo dentro de propósitos ao qual não era o propósito de Deus. Porque ali eles estavam planejando aquela grande torre no intuito que eles estavam premeditando a pecar. Porque você vai encontrar no texto ali que se caso Deus mandar outro dilúvio, que eles não sejam pegos de surpresa. Porque eles não estavam no intuito do quê? De adorar, de servir ao Deus Criador dos céus e da terra. E então o Senhor confunde aquelas línguas deles e se espalham. E nesta ocasião eles estavam centralizados todo ali naquela região de Ararat. E o Senhor tinha dado ordem para multiplicar e encher a terra. E eles estavam nesta unidade. O Senhor fez uma aliança. Dessa aliança espalha. Aí nós vamos ver mais na frente, no capítulo 11, o Senhor chamando quem? Abrão, para reatar uma aliança. Para daquele homem que está no meio de um povo de idólatra, um povo que a renda per capita e a renda que mais gerava riqueza ali em Ur dos caldeus era a fabricação de idolatrias, de imagens. E Deus olha e vê um homem ali, por nome de Abrão, e fala com aquele homem, e obedientemente aquele homem, ele se desloca. No capítulo 12, você percebe mandando ele deixar a sua parentela e ir para uma terra ao qual o Senhor ia lhe mostrar, e mesmo assim ainda ele carrega o seu sobrinho. Mas o Senhor chama um homem para novamente fazer uma aliança com a humanidade. E através de Abraão, esta aliança é feita, ele obedientemente parte para esta terra, e o Senhor mostra a ele a terra, habita na terra, prospera na terra, e a sua descendência vai estar um dia sendo escravizada, mas faz promessa de trazer aquele povo àquela terra novamente, depois de 430 anos, que eles entram no cativeiro. Alianças, fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó. Mesmo Jacó, quando se desvirtua, ele faz uma aliança, e agora não chamarás mais Jacó, e sim Israel. E aí vem todo este processo, né, dos hebreus, judeus, israelita, que nós não vamos entrar nesse mérito, mas todos este processo de aliança que o Senhor ele realiza com este povo, fazendo aliança. Depois eles corrompem com o Senhor. Deus usa os profetas falando, trazendo através dos profetas o juízo que vai vir sobre a terra, sobre a vida deles.
e que eles vão ser dispersos, vão ser levados para os cativeiros, vão ser arrancados à força da sua própria nação, e desobedientemente eles não dão ouvido, e desobedientemente eles pagam preço, vai para o cativeiro. Mas diante, o que nos alega o coração, que diante de todas essas circunstâncias, sempre existiu os remanescentes, sempre existiu aqueles ao qual entendeu o verdadeiro propósito do homem sobre a face da terra. Enquanto este homem que é chamado de peregrino estiver nesta terra, e todos quanto têm esta compreensão que este Deus que o chamou e que tem o preparado e que tem coisas grandiosas preparadas para o homem, diante de todos esses quadros de apostasias, quadros esses de desobediência, quadros de cativeiros, de desastres, sempre está ali o povo que é verdadeiro adorador. E aí nós vemos, passa todo este período, volta do cativeiro para a sua nação, está na sua nação, vive uns 100 anos de avivamento no período de Esdras e Neemias. A cidade fechou as brechas, e para que não vaze o azeite da botija, é preciso reparar o vaso. E da mesma forma que, para que não sejamos atingidos pelos dardos do inimigo, é necessário reparar os muros. E assim Neemias veio como este reparador e repara os muros de Jerusalém. E eles conseguem viver e entram para o propósito de Esdras ensinar a palavra. E entra pelo um propósito de santificação, porque a palavra nos traz e nos faz a santificação em nossas vidas, a purificação. E eles vivem aí 100 anos de avivamento, até que novamente eles recaem, e aí vem o período neotestamentário, mas já estava uma promessa, e era necessário que essa promessa cumprisse. Todos estes que passaram estavam olhando para a promessa, mas não alcançou, mas tinha a convicção que eram peregrinos sobre essa terra. Mas chegou a ocasião, um momento, aonde um período não muito propício, aonde o mundo estava oprimido, aonde Israel estava vivendo a opressão dos seus inimigos, dominando sobre a tua própria terra. E é nesse período então que se comunica, é nesse período que quebra o silêncio de Deus com o povo de Israel e manifesta através do seu mensageiro, trazendo informações sobre a vida de Zacarias, sobre a vida de Maria, que ela ia gerar um filho, e este era o Salvador do mundo. E passa o período então da gestação, e ali César Augusto, ele decreta ali que venha ocorrer um licenciamento ali, para que as pessoas pudessem se alistar, cada uma na sua cidade. E nessa ocasião então, nós vemos aqui, Lucas é o mais detalhista, pelo fato dele ser um escritor, médico escritor, e ele traz aqui até o período, para que não haja a confusão, no período de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, fato histórico, mas ele está trazendo neste período. E quando nós observamos que é José que está habitando ali em Nazaré, mas é da onde? Da cidade de Belém. E ele precisa fazer essa trajetória de Nazaré a Belém. Maria está gestante, já quase prestes a dar luz, e eles fazem esta viagem. Tudo para se cumprir a palavra de Deus, irmãos. O que nós precisamos compreender é que todas as promessas, jovens, todas as promessas que Deus faz na vida, pede para Deus tirar a ansiedade da vida de vocês. Tem coisas que Ele fala que parece que vai acontecer amanhã. Viu, Giovana? Deus está cuidando de tudo, menina. Você larga dessa ansiedade. Faz um propósito de Deus na oração.
e lê Bíblia. Come Bíblia e ore. Se você está orando 10 minutos, comece a orar 20, 30. Chega uma hora e meia. E Ele está cuidando de tudo. Só você mesmo para estragar o que Deus tem para fazer na tua vida. Só você. No teu pai não vai estragar, a tua mãe não vai estragar, o pastor não vai estragar. Só você mesmo pode estragar o que Deus tem para fazer na tua vida. Você está escutando, Giovana? Então, Deus está cuidando de todos os detalhes. Em todos os pensamentos que você maquina na sua cabeça aí, todos, que eu não vou falar, que eu podia falar para você, mas não vou falar, que é segredo teu e de Deus. Tacamandu e que pipapatacatá. Ele está cuidando de tudo. Deixa de ansiedade, entra para a presença dele, vai orar. O tempo está corrido? Tem tempo para orar. Põe um tempinho para orar, lê Bíblia, e você vai ver se vai cumprir ou não vai. Mas é no tempo dele. Pelo fato do quê? Deus tinha falado através de Zacarias. Deus falou através dos profetas, que era na cidade de Belém, que ia nascer o Salvador. Não era para dar certo, porque José estava na onde? Nazaré. Mas até Deus utiliza um mecanismo aqui de César Augusto, da ordem, para que naquele período todos viessem se alistar na sua cidade. Se uma pessoa que está gestante, nós hoje, que tem todos esses meios de transporte com facilidade e rapidez, uma mulher gestante, geralmente ela não pode nem adentrar um avião ou fazer uma viagem longe, perto dos dias do nascimento do seu bebê. E agora você imagina uma pessoa através de um lombo de jegue, e ali andando e caminhando para chegar naquele lugar. E ali, então, Deus, ele trabalha em todos os detalhes. E naquele período, então, nós podemos observar que eles se deslocam. Não tinha recursos financeiros. Tanto é que os judeus não receberam Jesus pelo fato de não ter nascido em uma família rica. Porque até os dias de hoje, os descendentes de Judá, eles preservam as mulheres ainda virgens, aguardando o Messias. Mas nasceu numa família, porque Jesus, ele trabalha, Deus trabalha na contramão deste mundo, irmãos. Por isso, nós não podemos deixar que as coisas que sufoca, que tenta impedir, que tenta parar as nossas vidas e que faz que nós venhamos duvidar dos propósitos de Deus nas nossas vidas, porque Deus, ele é especialista em trabalhar e fazer do jeito dele. Aquilo que parece que é fácil, ele às vezes complica para que nós possamos persistir, perseverar e continuar confiando. Porque não foi diferente. Eles partiram, foram. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que havia de dar à luz. Os dias. E deu à luz o seu filho primogênito. E envolveu-o em panos. E deitou numa manjedoura. Pelo fato que, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso aqui me chamou a atenção. Porque todos nós, mais pobres que sejamos, a família mais pobre de Guanambi, que vai nascer um bebê, um ajuda, outro ajuda, e tem uma coisinha mais diferente. Mas o dono da vida, aquele que veio para pagar as nossas dívidas, além de não ter lugar para eles, e o lugar onde ele nasce é uma estrebaria, lugar onde mantinha os animais, os hotéis, todos, as hospedagens tinham essas estrebarias,
porque a locomoção da época era dessa forma, ou navegação, ou por meios animais. E então era necessário ter. É como você vai viajar e procura ali um hotel ao qual tem garagem. Dificilmente você parar num hotel que não tem garagem. E da mesma forma, eles acharam ali um cantinho, um lugar onde estava reservado para os animais. E ali aquele que já estava proposto a morreu antes da fundação do mundo, o cordeiro que estava preparado, agora no seu nascimento, não tem os familiares, porque eles tinham famílias. Maria até é primo, seu primo é sacerdote, mas aqui você não percebe que está os dois mesmo, é eles e Deus. Tem situação na nossa vida, irmãos, que não adianta olhar para o lado. Você é muito conhecido, você é muito querido, mas tem situação que Deus, só onde vai ocorrer maravilhas sobre as nossas vidas, o sobrenatural, você não precisa contar com A, não precisa contar com B, porque você só precisa contar com aquele que fez a promessa na sua vida e confiar, porque aqui não tinha ninguém por eles, mas estavam os dois, confiantes. Privilégio de um povo que está 400 anos sem ouvir a voz de Deus, e Deus encaminha um anjo e direciona eles. Um privilégio muito grande, um privilégio este desta jovem Maria, agora está sendo a bem-aventurada. Bem-aventurada, não idolatrada, mas bem-aventurada, mais que feliz, porque foi escolhida dos altos céus. Em meio a milhares e milhares de mulheres, foi escolhida para que o Deus Todo-Poderoso e Eterno se fizesse carne e fosse gerado pela obra e graça do Espírito Santo no seu ventre, para que se fizesse homem e estivesse como homem no meio dos homens, para pagar a dívida ao qual tinha sido adquirida pela desobediência. E aqui está. Mas diante deste quadro, não havia lugar para eles. Uma pergunta que não pode se calar. Jesus tem tido o privilégio em hospedar aí? Como você, como hospitaleiro, tem mantido este convidado de honra? Qual é a forma que você tem cedido esta morada para ele? Ou já está naquele quadro assim, mais ou menos, até nos tipos da mitologia nordestina ou brasileira, sei lá, de já estar colocando vassoura atrás da porta para ver se o hóspede vai embora? Ramia papá na cacicaba. Ou este hóspede, ele tem desenvolvido um relacionamento profundo. Esse hóspede, ele tem tido liberdade nessa casa? Ou nós estamos fazendo da mesma forma como no dia do seu nascimento? Este hóspede que não foi nós que o escolheu, conforme João 15 e 16, mas ele nos escolheu, ele nos nomeou. Ele nos nomeou. Como é que nós estamos, irmãos, tratando? Porque nós temos um exemplo de uma igreja, se não me falha a memória, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, aonde a igreja, ela manteve
a presença e de repente ela prosperou muito. De nada tinha falta, ao ponto de colocar Jesus para fora. Porque nada tinha falta. A pergunta é: porventura nós não temos agido desta forma, de alguma forma? Porventura nós não temos tido algumas atitudes ao qual ele é muito sensível? E nem nós próprios conhecemos o nosso coração. Mas ele, além de conhecer o nosso coração, a Bíblia ainda fala que antes que as palavras sejam formadas em nossas cordas vocais para sair o som, ele já sabe todas elas. E a sensibilidade ao qual ele tem, será que algumas atitudes minha ou nossa não tem descartado, não tem impedido dele estar instalado em nossa casa? Porque eles não acharam lugar. Mas nada disso impediu para que as promessas de Deus se cumprissem. E se nós, porventura, colocar Jesus para fora, ou não permitir que ele entre, porque na realidade, irmãos, eu estou chamando a atenção aqui para nós que já temos, mas as atitudes, mas o que tem, hoje nós podemos calcular mais ou menos de 78 a 77% dos 8 bilhões e 299 milhões de seres humanos, 72 a 76% não permite Jesus entrar nas suas vidas. A metade deste povo, eles ainda não permitiu que Jesus entrasse em suas vidas, pelo fato que eu e você e nós, a igreja chamada, escolhida como sal e como luz na face da terra, ela está cumprindo o seu papel de levar o evangelho a todas as criaturas. Metade destes ainda não ouviu sequer uma vez falar de Jesus, aquele que nasceu na Belém da Judeia, aquele ao qual foi envolvido com panos, aquele ao qual foi perseguido e precisou ir para o Egito, aquele que aos seus 33 anos foi condenado, sentenciado como um criminoso, levando sobre ele todas as transgressões da humanidade, para ali entregar a sua vida, e através da sua vida, morrendo em nosso lugar, para dar direito ao homem, à humanidade, ter o direito novamente de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Mas ainda são centenas de dezenas de milhares de pessoas que continuam com a mesma atitude, porque não havia lugar para ele. Muitos já receberam, já expulsou Jesus como a igreja de Laodiceia. Mas ele continua, ele é persistente. Ele sabe o valor do diamante que cada ser humano tem na face dessa terra. Ele sabe o valor ao qual, na seu último brado, Pai, está consumado. Custou cada ser humano na face da terra. Por isso ele continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Por isso ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus de misericórdia. Por isso ele ainda tem tido misericórdia e tem dado
tempo as pessoas a se arrepender, porque Ele não é um Deus vingativo, Ele não é um Deus tirano, Ele é o Salvador do mundo. Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo da condenação eterna. Então, meu querido e amado irmãos, quando nós olhamos para a frase, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Ele veio trazer paz na terra, mas o homem não quer. Ele veio trazer paz na terra, e é genuína, porque quem era? Nós. Olha para trás, antes de Jesus ter escolhido você, que paz nós tínhamos, que paz. E não estou falando de uma paz, de um poder aquisitivo, econômico, e tudo que quanto pensa, paz assim aparece. Uma paz em meio às calamidades, uma paz em meio às enfermidades, uma paz em meio às traições, uma paz em meio aos descasos, uma paz em meio aos temperes da vida. Ainda há paz, porque o príncipe da paz tem instalação em nossas vidas. Então é notório essa paz. Então glória a Deus nas alturas, paz na terra. Ainda a terra parece que está virada dos avessos. Só parece, não virou dos avessos ainda, porque existe um sal. Existe ainda um sal chamado a igreja lavada, redimida no sangue do Cordeiro. Ainda existe um luzeiro, uma luz sobre essa terra. Aonde ela chega, as trevas se dissipam. Aonde ela chega, a paz chega. Aonde ela chega, a transformação chega. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Essa boa vontade de Deus para com os homens. Jesus poderia ter voltado lá no primeiro século. Paulo pregou, cumpriu Atos 1:8. Chegou ao Ilírico, que hoje é conhecido como a Bélgica. Isso porque não tinha condições. Jesus poderia ter voltado lá no ano de 1700, aonde um grande avivalistas surgiram. No final de 1700, John Wesley e muitos outros homens, Moody's, homens que arrastaram milhões de pessoas em pouco período de avivamento. Jesus poderia ter voltado em 1903, lá no país de Gales, aonde um grande avivamento ocorreu, que em 6 meses aquele jovem levou 100.000 galês ao evangelho, aonde as minas precisaram trocar até mesmo os burros que trabalhavam trazendo carga, porque eles eram acostumados a obedecer só através do xingo. E ali aqueles homens que trabalhavam naquelas minas, pelo poder manifestado, a paz e a bondade de Deus que manifestou sobre aquele país, aqueles burros agora, eles se converteram e não xingavam mais, e eles ficaram desobedientes, e os donos daquelas minas precisaram trocar aqueles burros, porque eles não ouviam mais xingo dos seus condutores. Ele poderia ter voltado em 1906, no grande avivamento da Rua Azusa. Ele poderia ter voltado, mas as misericórdias dele para com a minha vida e para com a tua vida, e para com aqueles que ainda estão perdidos. E ele tem uma igreja, e ele não mudou, e ele é o mesmo. Basta que coloquemos na brecha. Coloquemos na brecha. Só para edificação. Essa madrugada, os irmãos podem olhar no teu WhatsApp aí, que eu mandei, era 2 horas, 2 e pouco da manhã, o nosso post de oração da madrugada. E escrevi algumas coisas ali. Orei um pouco e desliguei o meu celular para não despertar. 3 horas. E falei para Jesus assim: Espírito Santo, se o Senhor quer
que eu ore 3 horas da manhã, então entre 3 horas e 3h05, o senhor me chama. E desliguei meu celular, que está programado para toda madrugada, 3 horas da manhã, ele despertar. Desliguei, fiquei ali meio na madorna, e quando foi 3h01, começou a vibrar lá na cozinha, um celular, vibrando, eu fui lá para ver o celular. Era o celular da Fátima, que ela não colocou para despertar, só o meu que estava despertando. Que ela não colocou, e eu vi lá, abri, negócio de despertar, não estava marcado para despertar. Aí, voltei a orar, aí, 3h07 da manhã, 3h07, esse relógio que ela tem aí, esse relógio, danou a vibrar lá. Né, vibrar, acender uma luz verde, uma luz vermelha, e eu voltei lá de novo, olhei no coisa, era 3h07. Ele nos chama para orar. Ele tem pressa que nós oremos. Isso parece, o Daniel ainda quis ficar meio cético, né? Porque estava colocado para despertar, e aquela coisa, quando você coloca igual de segunda a sexta, aí sábado e domingo ele não desperta. Mas o dela, às 3 horas, está lá marcado 3 horas mesmo, mas o dela está sem desligado, mas todos os dias. Então você vê como o Senhor, Ele se importa, e como Ele tem interesse que nós busquemos a sua presença. Porque glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E esta paz na terra, quem carrega ela é eu. Quem carrega ela é você. Quem carrega ela somos nós. Então vamos fazer jus, irmãos. Não coloque Jesus para fora. E porventura, se ele estiver batendo aí, chame para ele entrar. Amém? Convido os irmãos a colocarem em pé. Chame eles para entrar. Essa não é a primeira experiência que eu tenho com Deus dessa forma, já várias experiências. Mas se você duvida do que eu estou falando, faz nesta noite. Eu acredito que os irmãos estão orando às 3 da manhã, né? Até dia 12 de julho. Nós estamos pelo propósito de salvação de alma, por revestimento, batismo no Espírito Santo, por milagres, que é o congresso de missão. E antes de dia 2 de julho, nós vamos ter aí também o início das irmãs que já começam a orar. Então são 2 propósitos de oração até setembro. Mas eu quero acreditar que os nossos irmãos estão orando às 3 horas da manhã na madrugada. Né? Porque a minha vontade mesmo era marcar aqui na igreja, tipo umas 5 horas da manhã, umas 4 horas da manhã, para vir. Mas como a gente é sensato e sabe das grandes dificuldades de combustível e os lugares longe que os irmãos moram, então nós estamos marcando para que você não precise nem sair dentro do teu quarto. Dentro do teu quarto lá, com a coberta fincada por cima, mas de joelho para o chão, você pode entrar nesse propósito. Então não tem desculpa, irmãos. Porque eu trabalhei de servente. Porque eu fiz isso. Tudo isso eu já fiz na vida. Eu trabalhava, era 13 horas por dia. 13 horas por dia. Chegava a desossar 9 novilhas por dia, ainda atender balcão. E fazia a obra de Deus. Com o quê? Porque eu sou fortão? Não. Porque eu pedi a graça para Deus. Se você pedir, Senhor, me dá força, me renova, Ele faz. Eu quero, eu preciso orar. Eu estou cansado, estou quebrado, mas eu preciso. Me ajude. E entra para o propósito. Porque essa presença, ela é incalculável o seu valor. E com essa presença, nós podemos mudar o quadro da nossa família, o quadro do nosso bairro, o quadro da nossa cidade, o quadro do nosso país, o quadro do mundo. Então, utilize. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Tem alguém que quer oração especial nesta noite?